pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu não quero me direcionar aos estudantes que já estão no final da sua graduação, mas sim aqueles que estão no início do curso, ou seja, aqueles que ainda não tiveram o desafio, não precisaram ainda se deparar com a tarefa de escrever o trabalho de conclusão de curso, ou seja, o temido, famoso TCC. Com certeza fazer a escrita de um artigo final ou de uma monografia não é uma tarefa simples, não é uma tarefa banal, porque são gêneros textuais que não fazem parte do nosso cotidiano. A gente só precisa escrever um TCC quando a gente precisa escrever um TCC, certo? Ou seja, é uma tarefa que exige organização e planejamento. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, compartilhando 10 dicas de tarefas que podem ser feitas ao longo do curso de graduação que vão contribuir para que a escrita do TCC no final do curso seja algo tranquilo, organizado e possa ser proveitoso para cada um de vocês. Vamos lá? Dica número 1. Prestem atenção ao longo do curso, conforme vocês forem fazendo as disciplinas, em quais temas mais chamam a atenção e anotem esses temas. Muitas vezes, a grande maioria dos estudantes só vai parar para pensar na escolha de um tema para o trabalho de conclusão quando estão fazendo as disciplinas do final do curso que são destinadas à metodologia ou à escrita acadêmica. Dependendo da faculdade, o nome da disciplina vai variar, muitas vezes essa disciplina nem existe, como em muitos cursos EAD, por exemplo, é destinado apenas um tutor que dá algumas instruções, ou o estudante apenas recebe o e-mail da faculdade com as diretrizes em relação ao TCC. Ou seja, deixar isso para o último semestre pode ser um complicador, porque junto no último semestre do TCC, nós temos os estágios, atividades complementares, estamos preocupados com a formatura, inserção no mercado de trabalho, enfim, N preocupações e N tarefas. Então é bem importante que o estudante já vá para o último semestre com o seu orientador escolhido, com uma ideia um pouquinho amadurecida a respeito do tema, para que a escrita flua tranquilamente e para que o estudante consiga cumprir os prazos de forma adequada, certo? Dica número 2. Ao longo do curso de graduação, é bem importante que vocês avaliem disciplinas com as quais vocês se identificam, por dois motivos. Primeiro, essa disciplina pode ser uma fonte rica de referências. Os professores ou a faculdade sempre disponibilizam a súmula de cada uma das disciplinas, onde contém os conteúdos a serem ministrados e as referências que vão ser utilizadas. E essas referências que são listadas ali podem ser o pontapé inicial ou podem ser mesmo referências concretas da pesquisa que vocês vão desenvolver para o trabalho de conclusão. E o segundo ponto é que o próprio professor da disciplina pode ser um futuro orientador ou pode ser aquele que responderá a perguntas que guiará esse caminho inicial. A próxima dica corresponde ao momento em que o tema já foi escolhido. Muitas vezes a gente acaba se enrolando muito, ou lendo, tateando muitas coisas sozinhos na área, o que nos faz perder muito tempo. No momento que vocês delimitaram qual é o tema, mas ainda não tem um professor orientador, por exemplo, procurem conversar com vários professores pedindo dicas de leitura. Isso vai economizar bastante tempo de vocês, fazendo com que vocês já se direcionem para teóricos, para estudos mais bem avaliados, mais relevantes na área de vocês. A dica número 4 diz respeito à questão da novidade. Não fiquem tão preocupados, não fiquem tão fixados com a questão da novidade. Muitas vezes, tanto pelo tempo que nós temos para executar um trabalho de conclusão, quanto em relação à nossa área de atuação, não é possível criar algo totalmente revolucionário. Mas isso não impede que o trabalho de conclusão seja algo produtivo, seja algo que contribua para os outros leitores. Muitos autores da área da metodologia indicam que um trabalho de conclusão ou um trabalho acadêmico de uma forma geral precisa apresentar algum grau de novidade em 4 aspectos diferentes. Esses 4 aspectos não precisam estar contemplados todos no trabalho, mas é importante que pelo menos um deles esteja. O primeiro diz respeito ao tema, um tema totalmente novo ou que traga algo totalmente inusitado para a área. 2. A metodologia. Eu posso escolher um tema que já foi abordado por diferentes autores, mas com um método diferente, uma abordagem diferente. 3. Uma novidade teórica ou uma ampliação, uma crítica teórica. Eu vou me inserir num quadro teórico já existente, mas eu vou buscar ampliar a análise que ele propõe, ampliar o seu aspecto explicativo ou olhar para algo crítico dentro desse quadro teórico, algo que pode ser aperfeiçoado. E por último,
nós temos a questão da aplicação, do corpus, da amostra que nós estamos usando no nosso trabalho. Eu posso pegar, por exemplo, um tema da área da saúde, alguma doença, alguma síndrome que já foi testada e fazer um teste com variáveis diferentes, com uma amostra diferente. Então, isso já vai caracterizar uma temática relevante e diferente do que já foi colocado, já foi contemplado pelos outros colegas, certo? Vamos para a próxima dica. A próxima dica diz respeito à organização da bibliografia, das referências bibliográficas. É bem importante que ao longo do processo de pesquisa e depois de escrita do trabalho de conclusão, vocês anotem as informações a respeito das leituras que vocês fizeram ou de leituras que forem sendo indicadas para vocês e que vocês pretendem inserir no trabalho de conclusão. Isso é bem importante, é um processo que é super negligenciado pelos estudantes e dá uma dor de cabeça na hora de escrever o trabalho de conclusão, porque muitas coisas se perdem, a gente se desorganiza, esquece, e isso não é legal, tanto pela questão de plágio, quanto em relação à incompletude dos dados bibliográficos que pode ocasionar um desconto na hora da avaliação do TCC. Primeiro, o que é bem importante? Avaliar se eu estou lidando com um texto que é só eletrônico, e aí eu preciso salvar apenas o link desse documento para conseguir buscar depois as informações, e quando eu estou lidando com uma mídia impressa, com um livro, com uma revista, com outro tipo de texto que é impresso, eu preciso principalmente considerar 5 informações: o nome do autor, o nome da obra, o ano de edição, o número de edição e o número da página de onde eu tirei a citação. Isso é muito importante, tanto para que o trabalho de vocês não tenha plágio, quanto para que vocês consigam buscar depois novamente. Se eu pego um livro imenso e eu não marquei quais páginas eu utilizei, depois na hora de buscar aquela citação de novo ou lembrar da ideia do autor, fica bastante difícil, certo? Então é bem importante ir anotando essas informações. Mesmo que não fique nas normas da BNT, não fique bem organizadinho, no momento da escrita é importante só ter essas informações registradas. Muitas vezes na própria escrita do trabalho, se eu utilizei um parágrafo, algo de um site, por exemplo, eu posso colocar essa inserção no meu trabalho e colar o link ali embaixo para eu lembrar depois de fazer a referência. Mas é importante que isso fique salvo, porque muitas vezes buscar depois essa informação dá um trabalho que não é necessário, na verdade. A outra dica também diz respeito à organização. Todo estudante, quando ingressa na graduação, deveria ter uma pasta na sua área de trabalho, na qual ele salva todas as leituras, todas as anotações a respeito do trabalho de conclusão. Mas é bem importante que não se percam essas informações, porque, como eu falei, a gente lida com muita coisa ao longo da graduação, muitas vezes a nossa memória falha e muitos documentos importantes se perdem nesse processo todo. Então é bem importante que você já destine algum tipo de anotação para o trabalho de conclusão, algum meio de anotação, ou eletrônico ou físico, enfim, para ir armazenando, para ir registrando, guardando aquilo que pode ser útil posteriormente. A próxima dica diz respeito à organização não só em relação ao trabalho de conclusão em si, mas ao contexto que vai permitir com que vocês façam o trabalho de conclusão com dedicação e com tranquilidade. Cuidem para que vocês não deixem muitas matérias para serem feitas junto com o TCC. Os semestres finais da faculdade eles costumam ser bastante puxados, bastante complexos, são disciplinas do final do curso que têm uma complexidade maior, além de outras preocupações de outras pressões externas. Nós temos que lidar com a formatura, com o ingresso no mercado de trabalho, estágios probatórios, documentação a ser entregue em relação às horas complementares, tudo isso junto com a escrita do TCC. Próxima dica diz respeito à gestão do tempo. Muitas vezes, quando a gente ingressa na faculdade, nós não estamos ainda habituados a uma rotina de escrita, uma rotina de leitura, então é muito importante que a gente vá estudando, vá se autoconhecendo e inserindo a escrita e a leitura como práticas ou diárias ou semanais, na medida do possível, para que quando vocês precisarem escrever o TCC, isso não precise ser algo forçado, algo muito difícil de inserir na rotina, certo? Então, ao longo do processo de inserção na faculdade, conforme vocês forem se acostumando com a dinâmica das disciplinas, insiram um tempo de escrita, ou insiram um tempo de leitura destinada ao trabalho de conclusão. Tenham esse norte já
desde as cadeiras iniciais, para que quando de fato isso se intensificar, não seja algo tão difícil, tão oneroso ou tão artificial na rotina de vocês. Todas as dicas até agora foram de tarefas, de atividades, de posturas que vocês devem ter ao longo da graduação em relação aos professores, às leituras, à organização, ao tempo. Ainda falando um pouquinho sobre tempo, uma coisa que é bem importante também quando a gente está se autoconhecendo, se construindo enquanto pesquisador, enquanto estudante de graduação, diz respeito ao tempo destinado ao lazer, a leituras que são externas aos temas da faculdade, ao nosso tempo que dedicamos à família, que dedicamos aos amigos. Isso também é muito importante porque a nossa criatividade, a nossa capacidade de abstração, de raciocinar, de ir além dos nossos limites, muitas vezes, de analisar com mais profundidade, requerem um cérebro descansado, e muitas vezes a gente acaba, no afã de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, negligenciando os momentos de lazer que são importantes, e também as horas de sono, nosso cuidado com a saúde, com a nossa saúde psicológica também, que muitas vezes é abalada ao longo dos processos avaliativos e das inúmeras dinâmicas que a faculdade nos propõe. Então é bem importante fazer esse equilíbrio entre os momentos de leitura, de escrita, de estudo para as disciplinas, mas também cuidar, deixar um tempinho para o cuidado consigo mesmo, porque isso também vai contribuir para que você consiga escrever o seu trabalho de conclusão com qualidade, com saúde, de forma leve e que seja muito produtiva, que o trabalho de conclusão seja mais uma prática de aprendizagem da sua graduação e não um martírio, não um sofrimento. Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. Sigam o nosso canal, curtam o vídeo. A ideia é sempre ir compartilhando conforme as demandas que vocês forem trazendo, as dúvidas e também conforme a experiência que eu adquiri ao longo desses anos como revisora e também como professora de escrita, compartilhando essas dicas com vocês para que o trabalho de conclusão não seja algo sofrido, mas sim algo qualificado e que contribua para a formação de vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.